Aqui é a Priscila Pegatin e te convido a acompanhar agora o Eco Brasil, com as principais notícias do país nesta sexta-feira, dia 21. Antes de ouvir as informações mais importantes de hoje, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. A Justiça Eleitoral já recebeu a lista de gestores públicos que tiveram as contas rejeitadas. A partir desses dados é definido quem fica de fora das próximas eleições municipais. Reportagem Felipe Moura. Tribunais de contas estaduais de todo o país já começaram a enviar à Justiça Eleitoral as listas com nomes de prefeitos e gestores públicos que tiveram as contas rejeitadas pelos órgãos de controle nos últimos 8 anos. O envio das informações aos tribunais regionais eleitorais está previsto na Lei Geral das Eleições. Segundo Marina Moraes, especialista em direito eleitoral, os agentes públicos que tiveram as contas consideradas irregulares pelo TCE e que não têm mais a possibilidade de recorrer junto ao tribunal devem constar no documento. É a partir dessa lista que a Justiça Eleitoral, baseada nas leis da inelegibilidade e da ficha limpa, define quem vai ficar de fora das eleições municipais, marcadas para novembro deste ano. Explica. Pela lei da ficha limpa, quem tiver as contas rejeitadas, ela vai ficar inelegível para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados da data da decisão que rejeitou as contas. Então, essa pessoa, assim que ela registrar o pedido dela de registro de candidatura junto à Justiça Eleitoral, ela vai ter o seu pedido de registro indeferido. Em Pernambuco, o TCE entregou à Justiça Eleitoral local, na última sexta-feira, a lista indicando quem teve as contas rejeitadas nos últimos 8 anos. O documento traz o nome de 1.145 prefeitos e gestores e um total de 1.440 contas consideradas irregulares. Agora cabe ao TRE de Pernambuco apreciar cada caso e dizer se essas pessoas vão ficar inelegíveis. Já o TCE prometeu divulgar, na segunda quinzena de setembro, informações detalhadas dos processos que constam na lista entregue à Justiça Eleitoral. Os cidadãos vão poder consultar, por exemplo, quais foram as irregularidades que levaram o órgão de controle a rejeitar as contas. O presidente da Corte em Pernambuco, conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, acredita que a lista serve para alertar aos cidadãos sobre quem não soube lidar corretamente com o dinheiro público, o que pode pesar na hora do voto. Essa lista responde de forma muito clara: o candidato foi um bom gestor, se a pessoa está nela é porque realmente não se ouve muito bem como gestor, seja por uma questão de legalidade, legitimidade e às vezes questões até mais graves. Levantamento parcial da Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, aponta que mais de 11 mil gestores públicos, incluídos prefeitos, vereadores e servidores, poderão ficar inelegíveis, se enquadrados na lei da ficha limpa, por constarem nas listas enviadas pelos tribunais de conta à Justiça Eleitoral. Entre as principais irregularidades estão não terem atingido o gasto mínimo com saúde e educação, recolhimento indevido de contribuições previdenciárias e atos de improbidade administrativa. Um estudo divulgado pelos Estados Unidos aponta que crianças infectadas pelo novo coronavírus teriam uma carga viral maior, o que aumenta a capacidade de transmissão da doença. Profissionais brasileiros não concordam com a afirmação. René Almeida explica. A capacidade de transmissão das crianças infectadas com a Covid-19 ainda é um desafio para a comunidade médica. Nesta quinta-feira, um estudo divulgado nos Estados Unidos por uma revista científica de pediatria deu um novo capítulo a essa questão. A publicação aponta que pacientes entre 11 e 16 anos possuem altos níveis de vírus nas vias aéreas, o que, segundo o estudo, constitui uma maior capacidade de transmissão da doença. Entretanto, para o infectologista da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, Fabrício Mota, a pesquisa possui um erro metodológico relevante. Eles dosaram o vírus das crianças por volta do 2º dia de sintomas. Tá? E nos adultos, a maioria dos adultos, a grande parte dos adultos do estudo foram testados depois do 7º dia de sintomas. Então, na doença do Covid, já se sabe que o melhor momento de fazer o teste é entre o 3º e o 7º dia.
Então, a grande maioria das pessoas tem uma carga viral maior, tem uma chance de detectar o vírus pelo exame do PCR nesse período. Então, quando a gente compara pessoas no segundo dia de sintomas, pessoas lá pelos mais de 7 dias, a gente não está comparando coisas iguais. O médico afirma também que as crianças costumam apresentar menos sintomas, o que as torna menos capazes de transmitir a Covid-19 do que um adulto ou adolescente sintomático. Para o infectologista da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kifuri, o estudo precisa ser visto com cautela por ir na contramão do que se sabia até agora. A questão mais sensível de avaliar é a detecção. Esses exames de biologia molecular, o PCR, são capazes de detectar o vírus, né? Então mesmo indivíduos que não têm doença, mesmo indivíduos já curados, mesmo indivíduos, ele é muito sensível para detectar material genético, mas o que não se correlaciona com infectividade. Então, o fato de você encontrar vírus em crianças não quer dizer que essas crianças estão transmitindo, não quer dizer que elas estão doentes, não quer dizer, não há uma correlação necessária direta com o reconhecimento de material genético do vírus com transmissibilidade. Apesar da menor gravidade da doença nas crianças, ambos os pediatras concordam que a reabertura das escolas deve ocorrer somente quando houver uma queda contínua da epidemia no país. A votação da PEC do Fundeb, que estava agendada para a última quinta-feira, foi adiada. Paulo Oliveira traz detalhes. O Senado adiou para a próxima terça-feira a votação da PEC que torna o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Fundeb permanente. A matéria estava na pauta de votação da Casa desta quinta-feira, mas foi adiada por conta da análise de vetos presidenciais pelo Congresso Nacional. Entre outros pontos, o novo Fundeb estabelece uma maior participação da União no fundo, que atualmente é de 10% e que vai ser estendida para 23% gradativamente até 2026. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta em 21 de julho. Para que seja aprovada no Senado, a matéria precisa passar por 2 turnos de votação e obter ao menos 49 votos favoráveis em cada um deles. O Fundeb foi criado em 2007 e vai perder a validade no final deste ano. O fundo é considerado o principal mecanismo de financiamento da educação brasileira. O Fundeb é formado por 27 fundos provenientes de impostos, como ICMS e IPVA, e transferência dos estados e do Distrito Federal, além da complementação de 10% pela União. Neymar busca muito mais que um título na Liga dos Campeões. O jogador mira a bola de ouro. Ouça com Cadu Macri. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique chegam à final da Liga dos Campeões da Europa com sensações bastante diferentes. Para os alemães, atingir esse patamar na competição não é novidade. Essa vai ser a 11ª vez que os bávaros estão na decisão. Anteriormente, foram 5 títulos e 5 vice-campeonatos. Já o clube francês vai participar de uma partida desta magnitude pela primeira vez na história. Na atual edição da Champions League, o Bayern de Munique tem 100% de aproveitamento. Foram 10 jogos e 10 vitórias. Na semifinal, já bateu um time francês, o Lyon, fazendo 3-0. Para o técnico Hans Flick, agora é hora de focar na preparação para a grande decisão. É claro, nós temos que recarregar as baterias, estar com 100% das energias para estarmos prontos para o domingo, quando vamos enfrentar a final com o Paris Saint-Germain e mostrar uma ótima performance para nos capacitar a ganhar o título. Para chegar à final, o Paris Saint-Germain passou por 2 alemães, superou o Borussia Dortmund nas oitavas de final e depois pelo Leipzig na semifinal. O PSG aposta no ótimo momento vivido por Neymar. Na atual temporada, o brasileiro fez 26 jogos, marcou 19 gols e deu 11 assistências. Com esses números e com as boas atuações, ele é um dos favoritos ao prêmio de melhor jogador do mundo. Thomas Tuchel, técnico do time francês, elogiou a mentalidade do atacante. Ele é um jogador excepcional, ele é muito forte e tem a mentalidade vencedora, mostrando que é capaz de ser um dos melhores jogadores do mundo e que ele é capaz também de empurrar sua equipe com ele. Esse é o mais importante para mim. Estou muito feliz com ele. Além de Neymar, o Paris Saint-Germain tem outros 2 brasileiros, o zagueiro e capitão Thiago Silva e o agora volante Marquinhos, que marcou
2 gols nas últimas partidas. Já o Bayern de Munique tem 2 brazucas no elenco. Felipe Coutinho, que normalmente começa como opção no banco de reservas, e Thiago, que é titular absoluto e é naturalizado espanhol. Na temporada passada, 3 brasileiros puderam ter o privilégio de ficar com a Champions: o goleiro Alisson, o volante Fabinho e o atacante Roberto Firmino. No domingo, às 4 da tarde, no Estádio da Luz, as equipes duelam para chegar ao topo do futebol europeu e os brasileiros para também entrar na história. O Eco Brasil de hoje fica por aqui. Esta é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Nos encontramos na próxima semana. Até mais!